como é a defesa em caso de crime de agressão de violência doméstica. Como que é essa defesa? Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dá o joinha aí para que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, é muito comum, né? Você já deve saber que a parte de violência doméstica ela tem diversos tipos, né? Violência psicológica, que hoje é crime, violência patrimonial, sexual, violência moral, mas o que realmente, assim, a violência que ela realmente é do ponto de vista criminal mais forte com relação à pena, né, a mais pesada, ela vai ser a parte da violência de lesão mesmo, né? Aqui eu vou falar específico de quando só tem lesão, não vou entrar na seara de quando existe um feminicídio, tá? É quando existe a morte da mulher pela condição dela de mulher, porque se não for essa questão vai ser um homicídio normal, mas não vou entrar nesse ponto aqui, eu vou tratar de como funciona uma defesa em casos aí de violência doméstica. É muito importante que você saiba, como homem, que a palavra da vítima vai ter muita força, independente da dinâmica que aconteceu. Independente se você é inocente ou não, a palavra da vítima vai ter muita força. Então, assim, se ela fala uma coisa em delegacia, chega no tribunal, vamos assim dizer, em audiência, repete aquilo, ou seja, realmente isso aconteceu, a condenação, ela é quase certa. Então, como que faz a defesa nesses casos? Gente, vai depender de uma série de fatores. Primeiro, cada caso é um caso, né? Mas o processo ele começa onde? Na delegacia, né? Então, nesse momento, o ideal já era para se ter o acompanhamento de um advogado, mas muitos casos não tem. Mas assim, o que eu recomendo, se não der ou algo do tipo, fique em silêncio, porque quando se trata de agressão, não adianta, assim, dos piores crimes, tem vários crimes, mas o pior para você falar o que aconteceu é esse, que a palavra da vítima ela vai ter mais força, não interessa se você inclusive é inocente. E depois disso, cada pessoa, né, vai ter o direito de se defender, é claro, mas cada dinâmica vai ser diferente. Às vezes, de fato, a pessoa é inocente, mas como provar a dinâmica que aconteceu ali? Às vezes a pessoa não é inocente, então como que eu vou conduzir o processo ou o que eu penso sobre aquele processo? Então a gente tem que ver, de fato, diversas questões. Primeira é que a acusação ela é responsável por provar que existiu um crime e que você foi o causador daquele crime. Então a gente fala de autoria que, olha, foi o João que cometeu o crime contra Maria. E também tem a questão da materialidade, né, que é o que, de fato, a Maria ela teve a agressão, tanto é que no laudo, né, no IML, de corpo de delito, mostra lá as agressões. Aí vão ter diversos tipos de agressões, né? Tem uma agressão que ela de fato é para agredir a pessoa que você vê. Tem agressões que são tão sérias que elas podem ir de fato para uma tentativa de homicídio. Também tem agressões que são para conter a mulher. Então, assim, já lidei com ambos os tipos. E também tem a agressão que ela existe, mas o homem está num estado psicológico abalado. Isso também acontece. Então, isso é diferente de um caso que se teve intenção. Então é importante vocês saberem que no crime é preciso ter intenção. Ou seja, é preciso ter intenção de cometer o crime. Se for um crime, vamos dizer assim, sem querer, ele não vai ser doloso, ele vai ser culposo, né? Então a gente, que foi por negligência, né, imperícia, mas enfim. O que eu quero dizer aqui é que tem que se ter intenção, né? Por outro lado, na lei de violência doméstica, a lei de Maria da Penha, ela fala que a palavra da vítima tem mais força, ou seja, não importa o que aconteceu ou não, se a mulher falou que aconteceu isso, aconteceu, e você que tem que provar o contrário, o homem. Entendeu? Aqui chegamos no ponto que eu queria chegar. Então, assim, às vezes você não teve intenção, tá? Ou às vezes teve, mas a grande questão é, principalmente, se não teve intenção, ou se você é inocente, se você foi conter a mulher, por exemplo, o que deve ser feito? Muitas vezes é necessário produzir provas, seja em outro processo ou no mesmo processo,
e tem que se ter uma tese onde se busca, por exemplo, muitas vezes a gente faz comparar o que a mulher disse na delegacia e comparar o que é dito em audiência, tá? Muitas vezes muda totalmente a versão, tem diferenças dos casos que é pedido a medida protetiva e os que não são pedido a medida protetiva. Ou seja, quando se tem uma medida protetiva contra um homem, é um tipo de defesa. Quando não tem, é outro tipo. Não quer dizer que uma é mais fácil e outra é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é que cada caso é um caso. Quando se trata de uma defesa de violência doméstica, a gente não está tratando de um crime simplesmente que pode se ter uma nulidade mais fácil ou que, ela não tem provas, então seja beneficiado o réu, né, o homem. Não, aqui a prova pode ser simplesmente a palavra da mulher. Então muito cuidado, tá? Então assim, muito cuidado, porque como são crimes cometidos na intimidade do lar, realmente é feito para isso mesmo a lei. Então, muito cuidado, porque pode ser que alguém use isso de forma irregular? Pode ser que a mulher use isso de forma irregular. Pode ser que ela não use isso de forma irregular, mas uma dinâmica ali do fato ela não lembre o que aconteceu? Já aconteceu isso também, principalmente quando a pessoa tem algum tipo de transtorno, né, de personalidade ou algo do tipo. Então, assim, é uma dinâmica que é um conflito familiar, né, vamos assim dizer, mas são situações bastante diferentes. Então, assim, que nem eu digo, cada caso é um caso, tá? Tem que ser analisado de forma personalizada. E é muito importante que se tenha um profissional especializado na parte de violência doméstica. Porque não vai ser simplesmente como é que eu posso dizer? Não vai ser simplesmente uma defesa comum. Vai ser uma defesa pautada em outras questões. Que ao mesmo tempo você tem questões fáticas, né? Dos fatos, do que aconteceu. Você tem uma questão que a mulher ela tem uma vantagem maior. Então, assim, não pode ter nenhum tipo de deslize e às vezes a gente tem que produzir provas. Mas, muitas vezes, o processo ele é conduzido para que a pena seja num patamar menor, tá? E outras vezes também é feito para que justiça seja feita, né? Então, realmente, o homem ele vai ter direito de recorrer até chegar ao ponto que ele entenda necessário. Agora, se é um processo que se tem uma medida protetiva, né, e essa medida protetiva, nem era necessário, e o que pode ser feito? Também buscar, né, que é um processo diferente da medida protetiva, buscar a revogação dessa medida protetiva. E se a pessoa também, por acaso, estiver respondendo já presa, né, é preciso ver se não tem uma medida cautelar, que seja diversa da prisão, que faça com que a pessoa esteja em liberdade, mas que ela perca alguns direitos, mas é melhor do que estar presa. Então, assim, vai depender da dinâmica de cada caso, mas, assim, são casos delicados. É importante entender da parte psicológica também, que eu falo assim, por causa de muitos transtornos que podem acontecer, ver a melhor estratégia, tá? Então, são casos, assim, que eu digo, são bastante personalizados, mas a grande questão é a palavra da vítima tem muita força. Então fica ligado, tá? Quis falar um pouco aqui como funciona e realmente, em linhas gerais, ela é bastante personalizada, vai depender do caso a caso, mas vocês viram o que eu expliquei, né? Poxa, em delegacia é importante ter o acompanhamento do advogado. Se não tiver, o silêncio é muito importante. E nas outras fases é importante ter uma produção de provas, dependendo do caso, né? E não tendo a produção de provas, ou seja, não sendo necessário, é preciso esclarecer aquela dinâmica, porque é que nem eu disse, a acusação ela que tem que provar que o crime aconteceu, né? Então, às vezes ela vai usar a palavra da vítima, mas a palavra da vítima de forma isolada não é suficiente. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que produzir provas ou mostrar que ela está mentindo, ou não, ela não está mentindo, mas não conseguiu chegar na autoria, por exemplo, às vezes tem a materialidade, né, que é a agressão e tudo, mas, poxa, não foi a pessoa, e às vezes não foi mesmo, ou tem dúvida de quem foi. Então, pode ser que a autoria também seja uma estratégia negativa da autoria. Então, assim, tem diversas estratégias, tá, que podem ser tomadas. Então, eu expliquei um pouco de como funciona aqui nosso trabalho. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários ou clicar no link abaixo, tá? E fica ligado, porque a parte de violência doméstica não é brincadeira e eu quis colocar aqui um pouco de como funciona o nosso trabalho.
abraço.